Olá, olá, olá pessoal, boa noite, tudo em paz com vocês? Hoje é a nossa live 6/21 do nosso propósito dos 21 dias no Evangelho por João. Uma explicação simples, didática e prática a respeito dos 21 capítulos. Isso tudo muito condensado, obviamente, porque a gente tem 30 minutos e são 30 minutos, tem que fazer valer a pena. Você que está entrando aí, manda um oi aí. Pri Costa Conde, Deus abençoe, Pri. Pastora Pri Godoy. Quem mais está entrando aqui? Ana Laura Chaves, irmã Vanessa Felício, Miriam Brenda, Bárbara de Curitiba. Eu já estou sabendo tudo, a cidade de geral já. Boa noite, graça e paz. A paz, Márcia. Estudo BBC, boa noite. Nath de Muriaé, tô sabendo tudo já, pô. Bianca, Deus te abençoe, Bianca, parabéns pelo aniversário. Adevec Barra Álcia, Deus te abençoe, minha amiga. Eu vou estar aí por esses dias na Adevec Barra. Nelsinho, Miriam, Giane, Geraldo, casal abençoado. Meu amigo Anderson da PIB tá por aqui. Você que tá entrando, coloca aí de onde você está entrando, para eu poder saudar você. Eu cheguei agora de um compromisso de uma igreja, a Devec Posse. Eu encontrei tanta gente querida lá, abençoada, e eu quero fazer menção de uma Araguaína, Tocantins, Chechel, Pernambuco, é isso? Chechel. Deus abençoe aí sua cidade. Como é que tá aí as coisas em Chechel? Já liberou a quarentena? Deus abençoe, Luana. Meu amigo Jeff Nobre, Caio Lima da Bahia, grande pregador, segue aí. Devec Posse, Campo Alegre, Bahia. É Chechel ou é Chechel? Luna, é Chechel ou é Cheché? Isso, Cheché, Pernambuco, Salvador, Bahia. Gente, eu não sei se a pessoa que me deu isso aqui de presente, ela tá na live aí, foi a Daniela. Cara, eu ganhei um presente hoje e veio com uma cartinha, tudo muito lindo, e uns bolos aqui, uns doces. Eu vou confessar que eu não comi ainda porque eu nem jantei. Eu cheguei em casa, só deu tempo de tomar um banho e vim pra live. Mas eu sou muito grato a Deus. Eu queria que a Dani, que me deu esse presente aqui hoje na igreja, se manifestasse aí, que eu vou parece que ela trabalha junto com a irmã dela, Rafaela, com esses doces. Ela que faz, é artesanal, então pode deixar que eu vou devorar tudo. E tem um monte de formiguinha aqui em casa, a gente vai se alegrar muito. Muito obrigado, Daniela, se você estiver aí. Deus te abençoe, tá? Deus abençoe os seus negócios. Muito obrigado mesmo. Forte, ganhou um monte de doce aqui. Dieta pra quê, irmão? É tudo nosso. E a dieta? Não tem dieta aqui não, irmão. Que dieta era com João Batista. Só gafanhoto e mel silvestre. Eu como de tudo. Se a Dani estiver por aí, eu queria fixar o comentário dela aqui, para o pessoal conhecer ela. É uma forma de manifestar gratidão. Tá bom, Dani? Deus te abençoe muito. Luna, tá bem, vice, liberando aos poucos. Bom, gente, vamos que vamos. Como sempre, nossos recados aqui. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã eu corro 5km e perco tudo. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Coloca nesse aviãozinho aí e manda para geral. Fala, Lucas, paz do Senhor. Perfeito, Vanessa. Manda para ela a live, se você tiver o Instagram dela.
Manda aqui no aviãozinho para geral. E todas as vezes que você aperta no coraçãozinho e você segura por 2 segundos ou 3, sobe uma quantidade grande de coração. E esses corações aí dão um engajamento da live. É isso que faz mais pessoas virem. Então, se você puder compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se você também não puder, não tem problema. Deus te abençoe a si mesmo. Fica aí, pega papel e caneta que a gente vai discorrer algumas coisas, mas eu não tô vendo ela aqui na live. Coloca aqui, tô aqui, Dani. A hora que você colocar aqui, eu seguro a live aqui só para fixar o seu comentário. E Deus te abençoe, muito, muito obrigado. Compartilhe o bolo aí, pastor. É muita gente, irmão. Eu vou ter que, infelizmente, eu vou ter que comer tudo sozinho. Eu e as minhas meninas aqui. Tá bom? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Hoje a gente está na nossa live 6/21, que é capítulo 6 do Evangelho por João. Ontem a gente falou sobre o milagre no tanque de Betesda. E hoje eu quero comentar com vocês sobre algumas lições aqui da multiplicação de pão e também da pregação de Jesus para os judeus. Capítulo 6, o verso 1, olha o que diz: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu o monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu dizendo: 200 dinheiros de pão não bastarão para toda essa multidão. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eu quero me deter com vocês alguns instantes aqui. Nessa primeira parte do capítulo 6, que é a multiplicação de pão. Jesus vai para um lugar deserto, a multidão vem com ele, porque a multidão seguia muito Jesus, porque ela tinha em mente aquilo que Jesus podia fazer por ela. Os discípulos seguiam Jesus porque eles tinham em mente aquilo que Jesus podia fazer neles. Então tem muita diferença entre o que você espera que Deus faça por você e o que você espera que Deus faça em você. A minha oração é que você tenha uma mentalidade de discípulo, não de multidão, porque a multidão espera que Jesus faça algo por ela, os discípulos esperam que Jesus faça algo neles. Então a multidão vem atrás de Jesus, e a Bíblia diz então que ele olha para a multidão, chama um discípulo e diz: onde compraremos pão para toda essa multidão comer? Isso aqui é um detalhe interessante. A multidão veio até Jesus e Jesus se sente responsável por essa multidão. Isso aqui é uma lição especial. Você é sempre responsável por aquilo que você atrai. Jesus atraiu a multidão e se responsabiliza pela multidão. Chama Filipe e diz: onde a gente vai comprar pão para toda essa multidão comer? Isso aqui é uma lição especial. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente está atraindo. Você que está do outro lado aí, você precisa entender que a responsabilidade a respeito de muita coisa que você atrai é sua. A responsabilidade acerca de muita coisa que você atrai é totalmente sua. E aí o texto diz que, ele diz assim: ainda que a gente tivesse 200 dinheiros, não bastaria, porque é muita gente. Filipe dá a perspectiva humana da situação. Voltando a essa situação, a última colocação, que nós somos responsáveis por aquilo que a gente atrai, eu quero só falar uma frase aqui que é uma chave. Você atrai o que você é. Guarda isso, você atrai o que você é. Se você quer atrair coisas diferentes, seja diferente.
E aí, voltando para Filipe, ele diz, olha, Senhor, a gente não tem dinheiro para alimentar essa multidão. E se tivesse 200 dinheiros, não seriam suficientes porque é muita gente. Aí, imediatamente, um dos discípulos, chamado André, se manifesta no verso 9 e diz assim, Jesus, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Aí Jesus diz assim, mandai assentar. Jesus vai operar a primeira multiplicação aqui. Tem 2 princípios para multiplicação que eu quero compartilhar com você. O primeiro, o texto diz mandai assentar. Porque assentar na Bíblia é posição de descanso. Quando você está cansado, você já teve aquela experiência de pegar uma fila, ficar horas e horas numa fila. Chega um momento que você fica cansado e quando você sai da fila e é atendido, você imediatamente procura um lugar para se assentar. Em João 4, a Bíblia diz que Jesus estava cansado da caminhada e se assentou do lado do poço de Jacó. Porque assentar é posição de descanso. Então, o primeiro princípio para viver uma multiplicação é aprender a descansar. Sabe? 1 de Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente precisa, para viver a multiplicação de Jesus, aprender a descansar em Jesus. Tem muita gente que está aqui, que está desesperada, angustiada, batendo cabeça, e eu vim dizer para você, descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa em Deus, entrega e confia em Deus. Uma vez eu vi um amigo fazendo uma colocação que eu achei interessante. Você já teve a experiência de sair de casa com uma quantia grande de dinheiro e ter que ir ao banco com essa quantia? Você fica preocupado. Eu aqui no Rio de Janeiro, se eu tiver que sair de casa com mais de R$200 no bolso, eu já fico preocupado. Eu posso ser roubado a qualquer momento no Rio de Janeiro. Então é assim essa sensação que a gente tem. Você sair de casa com dinheiro no bolso, você sai preocupado. Mas aí quando você vai num banco e deposita o dinheiro no banco, você fica totalmente relaxado concernente àquele dinheiro. Mesmo sabendo que o banco é uma instituição complicada, que o que ele puder fazer para te arrancar dinheiro, ele faz. Mas quando você sai de casa, enquanto o dinheiro está com você, você fica preocupado, porque alguém pode te roubar. Mas depois que você deposita no banco, você descansa e você tem a consciência de que o dinheiro está seguro. Quando o assunto é preocupação, quando o assunto é ansiedade, a recomendação bíblica é depositar nos pés do Senhor a sua preocupação, a sua ansiedade. Assim como quando você deposita o dinheiro no banco, você fica descansado, crendo que aquele dinheiro não vai sumir repentinamente, crendo que você não vai ser roubado, você precisa depositar a sua ansiedade, a sua preocupação em Deus e descansar nele. Então, o primeiro princípio aqui para multiplicação é aprender a descansar. O segundo princípio para multiplicação, o texto diz, Jesus tomou os pães e havendo dado graças. Olha só, gente, eu falei isso na live anterior. A gratidão é uma ferramenta poderosa de multiplicação. Numa live anterior, na questão da cama, eu falei que Jesus mandou o paralítico, o coxo, pegar a cama, levantar aquele homem enfermo, pegar a cama, colocar nas costas e andar. Guarda isso. E eu falei que isso era uma demonstração de gratidão com a cama, que foi sustento para ele, que foi conforto para ele em momentos de dificuldade. E aqui a gente percebe Jesus manifestando, fazendo uma oração de gratidão, levantando o pão e dando graças. E após ele dar graças, a multiplicação começa. Você precisa entender que gratidão é poderosa para multiplicar o pouco. Guarda uma chave que eu vou te dar aqui, uma frase, é conhecida, mas é interessante e é oportuna. Quanto mais você agradece pelo que você tem, mais você vai ter pelo que agradecer. Quanto mais você agradece pelo que você tem, mais você vai ter pelo que agradecer. Sabe por que tem gente que não vive os milagres da multiplicação? Sabe por que tem gente que não vê o pouco ser multiplicado? É porque é ingrato concernente ao pouco. Eu já vi gente que recebe o salário e fica reclamando, não, que salário, olha que lixo de salário, olha que miséria de salário, olha que ninharia de salário. Para com isso. Seja grato por aquilo que está vindo na sua mão. Aprenda a agradecer. Quanto mais você agradece pelo que tem, mais você vai ter pelo que agradecer. Sabe, a gente precisa entender esse princípio da gratidão. A gente precisa praticar a gratidão. A gente precisa agradecer mais e reclamar menos. Agradecer mais e murmurar menos. A gente precisa agradecer mais
e falar menos mal daquilo que Deus tem nos proporcionado. Pode ser pequeno, mas é o que Deus te deu. Pode não ser volumoso, pode não ser aquilo que você queria, mas é o que Deus te deu. Seja grato por esse pouco que Deus tem te proporcionado. Então esse aqui é um princípio poderoso para gratidão. Você sabe que o apóstolo Paulo disse assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É em tudo dar graças. É interessante corrigir um equívoco de muita gente, não é por tudo, mas é em tudo dar graças. Então a gratidão é poderosa. Quando eu olho para a Bíblia a respeito de gratidão, eu tenho o Salmo de Davi, quando ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Aqui tem 3 dimensões no Salmo de Davi a respeito da gratidão. A primeira é que a primeira dimensão da gratidão de Davi tem um objeto de gratidão. Que darei eu ao Senhor? Ele é grato a uma pessoa, ele é grato a Deus. Ele é grato a Deus pelo que Deus tem dado a ele. Aprenda a ser grato e aprenda a que a tua gratidão tenha alvos, sabe? Segundo, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele quer fazer algo, porque gratidão de verdade ela é expressa com atitudes. Eu não acredito em gente que diz que é grato e não manifesta isso com atitude. Eu não acredito em alguém que diz que tem um coração grato e não quer fazer nada para manifestar essa gratidão. A gratidão genuína é manifestada com atitude. E o salmista, a terceira dimensão, ele reconhece o benefício que lhe tem sido feito. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então, isso aqui é especial, porque ele reconhece que está sendo beneficiado. Sabe qual é o problema do ingrato? É que quando você ajuda ele, ele pensa que você está fazendo um favor a si mesmo ajudando ele. O problema das pessoas ingratas é que elas não reconhecem a ajuda que receberam, o esforço que você empregou, toda a energia que você gastou para às vezes ajudá-las. Então não seja ingrato, seja grato. Então esse aqui é um princípio para multiplicar o pouco. Seja grato pelo pouco que Deus tem te dado. Seja grato por tudo aquilo que Deus tem te proporcionado. Seja grato. Seja grato porque esses dias eu fiz um estudo, estava lendo um estudo a respeito dessa questão, e 1/3 da humanidade não faz mais de uma refeição por dia. Seja grato, porque hoje você já se alimentou possivelmente 3 vezes. Eu não jantei ainda, vou esperar a live acabar para jantar, mas você provavelmente já jantou, você fez 3 refeições hoje. Tem gente que não atravessou essa pandemia, ficou na pandemia e partiu. Seja grato porque você está vivo, está respirando. Seja grato porque você tem roupa para vestir. Seja grato porque você tem recursos abundantes a ponto de ter internet nesse exato momento para estar conectado aqui. Sabe? Seja grato por tudo aquilo que Deus tem te dado. Aprenda a reconhecer os milagres cotidianos que Deus faz na tua vida. Aprenda a agradecer pelo ordinário que Deus te proporciona, porque só agradecendo pelo ordinário você vai chegar no extraordinário. Exato, o cobertor nesse frio nem todos têm, mas seja grato. Porque Deus te deu um teto, porque Deus te deu uma casa, porque Deus tem te dado alimento, Deus tem suprido para você. Seja grato. Então, a gratidão é uma ferramenta poderosa para a multiplicação. Aí o texto diz que após Jesus multiplicar, verso 12, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Sabe, é um princípio poderoso de prosperidade isso aqui. Aprenda a não desperdiçar. Não desperdice aquilo que Jesus tem feito. Não desperdice as oportunidades que você tem recebido. Não desperdice os recursos que Deus tem colocado na sua mão. Aprenda a não desperdiçar. A Bíblia diz que após isso, os homens veem o milagre. Eu já estou no verso 15. Vamos ver se a gente consegue terminar o capítulo 6 todo na live. O verso 15 diz que após esse milagre, a multidão se aproximou de Jesus para tentar arrebatá-lo, para fazê-lo rei. Verso 15 do capítulo 6. Sabendo, pois, Jesus que a multidão havia de vir para arrebatá-lo, para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus fez aquele milagre de multiplicação e a multidão entrou em êxtase. E eles queriam pegar Jesus para proclamá-lo o novo rei. E isso é interessante em Jesus, porque Jesus sabia o tempo e o modo. Jesus sabia qual era o propósito dele. Então ele não vai se deixar levar por esse sentimento de êxtase da multidão, e por esse... porque quem é como Jesus, quem aprende com Jesus a ter noção de quem é, daquilo que Deus tem para si,
Não se deixa levar por um momento de sucesso, por um elogio de alguém e nem por uma crítica. Isso é interessante em Jesus. Jesus não se abatia com as críticas e não pensava coisas erradas no momento dos elogios, no momento que a multidão afamava ele, porque ele sabia o coração de todo mundo e sabia também qual era o propósito dele. Aí o texto vai discorrer dizendo que Jesus enfrenta que os discípulos passam por uma multidão. Eu estou correndo no verso 23, os discípulos vão para o outro lado, Jesus encontra com eles. Aí no verso 26, de novo, Jesus vai encontrar a multidão. Verso 26 do capítulo 6. Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou e o entregou. Presta atenção nisso. De novo, Jesus emprega uma viagem e do outro lado a multidão vai ao encontro de Jesus. Por quê? Porque eles viram uma multiplicação acontecendo. Eles viram pão sendo multiplicado e eles pensam que Jesus vai abrir uma ONG para alimentar todo mundo. E aqui eu quero abrir um parêntese para te dizer que mais à frente, olha só, o verso de número 32, disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo, Moisés vos deu do pão, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, a multidão: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ou seja, nos alimenta sempre, porque eles acharam que aquele milagre da multiplicação seria recorrente, aconteceria muitas vezes, todas as vezes que eles precisassem. E aí Jesus vai mudar o foco, porque a intenção de Jesus não era encher a barriga deles, a intenção de Jesus era encher o coração deles. Você que gosta de anotar coisa, pega o papel e caneta e anota isso. A intenção de Jesus nunca foi encher a barriga da multidão. A intenção de Jesus com o milagre da multiplicação era encher o coração deles, de gratidão, de reconhecimento, sabe? Aí o texto diz no verso 25, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Verso 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Isso aqui é especial. A multidão queria transformar Jesus numa espécie de dono de uma ONG e queria que Jesus sempre os alimentasse com pão. Aí Jesus vem para eles e diz assim: olha, o Moisés deu para vocês o pão, mas meu Pai, Deus, dá para vocês o pão que desceu do céu, que sou eu. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A intenção de Jesus não era encher a barriga deles, era encher o coração. Sabe, eu fico vendo gente que tenta politizar Jesus e transformar Jesus num radical de esquerda, dizendo que ele era um cara libertário, que ele era hippie, que ele era... E não tem nada disso. Nem nada disso. Que ele era assistencialista, não é nada disso. E eu vou abrir um parêntese para falar uma coisa aqui. Jesus não é de esquerda nem de direita. Jesus é do alto. Tá bom? Não tente transformar Jesus em um radical de esquerda, nem num ultraconservador de direita. Não cometa esse pecado. Essas coisas políticas são coisas nossas. Não coloca Jesus, não tenta transformar Jesus num agente político, porque não é isso. Isso a gente faz com princípio, cada um que está aqui na live tem as suas ideias, mas não rebaixe Jesus a uma ideologia política, não cometa esse erro. Eu sempre digo que Jesus não é de direita nem de esquerda, Jesus é do alto, sabe? Jesus é de cima. E eu sempre digo que, na minha opinião, que resolve o problema da humanidade. Por que Deus mandou o seu Filho Jesus? Porque se Deus achasse que o problema da humanidade fosse econômico, teria mandado um economista. Se Deus achasse que o problema da humanidade fosse na área sentimental, teria mandado um mega psicólogo. Se Deus achasse que o problema da humanidade fosse questões de guerra de classes, Jesus teria resolvido isso armando um exército, resolvendo tudo, igualando tudo. Deus mandou Jesus para resolver o real problema da humanidade. E qual é? É o pecado. O problema da humanidade é o pecado. Todos os outros problemas que a gente vê, ganância, muitos têm muito, outros não têm nada,
outros problemas que a gente vê se manifestando, injustiças. Todos esses problemas não são causa, são consequências da causa principal, que é o pecado. Então você precisa entender que o problema principal do homem não é político, não é emocional, o problema principal do homem não é financeiro, o problema principal do homem é o pecado. E para resolver o problema do pecado, Jesus veio a essa terra. Porque em sendo esse problema resolvido, em você sendo liberto por Jesus, em você sendo transformado a partir da convicção da obra dele na cruz do Calvário, do amor dele pela sua vida, o pecado passa a não ser mais uma pedra de tropeço absurda que te desvia e te faz cometer maldades contra você mesmo e contra o próximo. Então, Jesus está deixando bem claro aqui para a multidão que ele não veio para resolver um problema político, ele veio para resolver um problema espiritual que, em não sendo resolvido, dá origem a todos os outros problemas. Então, o problema da humanidade é o pecado, e Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Aqui é o ponto, é o X da questão. O problema da humanidade é o pecado. E Jesus veio para resolver esse problema, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então jamais tente transformar Jesus em alguém de direita, de esquerda. O Evangelho é superior a tudo isso. O Evangelho é do alto. Isso aí tem a você suas convicções, tem a você seu entendimento, seu pensamento. Estude para não ser massa de manobra de ninguém. Vá em frente, se interesse pelo assunto, porque quem não gosta de política é governado por quem gosta, isso é um problema. Mas essa live aqui é para falar de algo superior, o Evangelho. Então, Jesus veio para resolver o problema do pecado. Aí Jesus começa a endurecer o discurso. O verso 48 do capítulo 6 de novo, ele diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, verso 51. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Aí o texto continua dizendo e mostrando para nós aonde Jesus falou isso. Versículo 59. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Aí o verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos ouviram isso e disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? É o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. É muito mais profundo. Aí o texto continua nos dando a geografia e a síntese. Eu estou fazendo uma síntese do que está acontecendo. E após esse discurso de Jesus pesado, os discípulos até alguns se afastam e param de seguir Jesus. Aí o verso 66, olha só o que diz. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Capítulo 6 do Evangelho por João, verso 66. Muita gente se afastou de Jesus após o discurso duro. E aqui está o X da questão também. Tem gente que só quer participar de algo, só quer seguir Jesus se o discurso for sempre favorável. E nem sempre vai ser. Como eu já disse em outras lives, às vezes Deus nos confronta, porque aquilo que não nos confronta não nos muda e não nos transforma. E a Bíblia diz que a multidão, alguns discípulos vão deixando ele, e no verso 67, então Jesus disse aos 12, querei-vos também vos retirar? E verso 68, isso aqui é uma chave linda, sabe? Capítulo 6, o verso 68, depois de alguns discípulos desistirem de seguir Jesus por causa do discurso que era duro, olha o que disse Simão Pedro. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Isso aqui é maravilhoso. Pedro diz assim: para onde eu vou?
se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavra de vida eterna para você. Só Jesus resolve definitivamente o teu maior problema. Só Jesus pode dar solução à tua vida. Então entenda isso. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Eu vou ser fiel ao nosso horário. Não dá para eu discorrer sobre isso aqui. De repente, mais à frente, numa outra live, eu arrumo um tempo e alguma coisa parecida para eu entrar nessa questão do tipo de alimento do qual a gente está se alimentando. Mas eu vou parar agora para a gente fazer o nosso print. Esse Pedro é pedra mesmo. Para a gente fazer o nosso print. E foi uma alegria estar com vocês aqui. Hoje é a live 6/21. Amanhã a gente completa 7. Fica aí, tira o print, me marca aí que eu vou repostar aqui no Stories. No 3. 1, 2, 3. Deus te abençoe. Uma boa noite. E não tem outro lugar. Vá a Jesus, porque só Ele tem palavra de vida eterna. E os homens têm palavras, de repente, algumas pessoas têm palavras para melhorar um pouquinho sua vida aqui. Tem alguns coaches que têm umas palavras inteligentes, tem que admitir. Tem cara que é bom, tem uma palavra para ajustar coisas na tua vida. Agora, a palavra de vida eterna, só no Evangelho, só em Jesus. Deus te abençoe, um beijão e boa noite. Paz.